Bem-vindo todos os irmãos que têm o bom hábito de, às terças-feiras, subir a essa casa de Deus para o seminário de crescimento espiritual. Hoje, excepcionalmente, conforme a igreja sabe e foi chamada para isto, nós estamos resgatando a lição que seria ministrada domingo passado. Em razão do feriado, da vigília, não tivemos condições de realizar a escola dominical. Mas hoje os alunos estão aqui e muitos outros irmãos nos visitando, né? Que bom. Família do setor Pedro e tantos outros que aqui estão prestigiando esse momento da escola. Não é uma escola bíblica dominical, é uma escola bíblica, né? Na terça-feira. A gente tem um apreço muito grande pelos dias, pelas terças-feiras, que é reservado nas Assembleias de Deus, com poucas exceções, que às vezes realiza o culto de ensino semanal na quarta-feira, né? Mas a maioria esmagadora é na terça-feira, até porque vem domingo, descansa segunda, e na terça já está animado de novo, né? Para estar na casa de Deus. Então a gente quase que idolatra a terça-feira, né? Fica igual a Igreja Católica, é o terço, né? E a Assembleia de Deus é a terça. Mas eu vi uma curiosidade, pastor Enoque, não sei se você foi católico, sabe disso. O terço, no Brasil é o terço. Na Itália, é os 3 terços. É um negócio muito mais comprido a reza, irmão. Não é? Aqui é só um terço. Você acha que é comprido aquele negocinho? Não é? Imagine lá. Eu forçosamente tive que ir lá na cidade de Assis, onde nasceu São Francisco de Assis, né? Viveu. E ali eu vi um terço inteiro, não é? A reza é comprida. Aqui não vai ser muito comprido não é? É só os 45 minutos mesmo que é reservado para o professor, no horário ordinário mesmo, né? Da escola dominical. Graças a Deus, então, por esse privilégio que nós temos. E hoje, muito mais, porque estamos lançando oficialmente esta revista, que a usaremos durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Esse livreto pequeno, que contém 13 lições preciosas, e a nossa orientação é que cada aluno, cada irmão tem o seu manual, não só para vir com ele para a igreja, mas durante a semana você meditar, ler os versículos, as referências que são citadas em cada lição. E acho que nós temos aí, né, Itamar, revistas que são solicitadas, pedidas na quantidade certa de alunos que nós temos matriculado, tanto departamento infantil, jovens e adultos. Então você que não adquiriu a sua lição, a sua revista, o faça, né, para você tirar todo o proveito possível dessa série de estudos aqui sobre aprendendo com as gerações passadas. E eu quero dizer aos irmãos que no mês de novembro, acho que no finalzinho de novembro, na terça-feira, eu acabei ministrando uma lição sobre gerações passadas, sobre as gerações. E eu não tinha conhecimento que a nova temática desse ano seria exatamente esta. E essa lição, de certa forma, ela é uma repetição daquilo que nós ministramos aqui naquela terça-feira, sobre, especialmente uma geração que sucedeu a geração de Josué, que foi o pioneiro que conquistou Canaã, e todos aqueles anciãos morreram naquela geração, e surgiu uma outra geração, vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Que não conheceu o Senhor. Problema sério, né? Problema sério. A juventude, geralmente, e quando você é mais jovem, você acha que você não tem que aprender com os mais velhos, que basta só o estudo, que não tem que ter experiência, coisa nenhuma. Com o passar do tempo, você vai ficando mais velho e vai descobrindo o valor da experiência dos mais velhos, que não é só o conhecimento teórico. É muito importante você acumular experiências também, né? No dia a dia da vida, no seu relacionamento com Deus, aprendendo com outras pessoas, que é mais experiente que a gente. Eu estava preparando essa lição e lembrando
de uma geração de pastores que eu convivi com eles, e muitos aqui conviveram também, que fizeram um grande trabalho, deixaram grandes lições. Uma geração que antecedeu essa geração minha de pastores, né? Uma geração de pastores que antecedeu essa nossa. E eles deixaram um grande legado. E a gente aprende muito olhando com eles. Às vezes, quando eu estou tratando de um assunto muito difícil, e aquilo não tem, parece que um encaminhamento imediato, uma solução, eu lembro muito do pastor Albino, o pastor Divino, que dizia o seguinte: meu filho, tira a tampa da panela para baixar a fervura. Né? Muita gente não sabe o que é isso. Tira a tampa da panela para a fervura baixar. Né? Se ficar lá, ela vai. Então você tira a tampa, baixa a fervura. Quer dizer, dá um tempinho, né? Não queira resolver agora, não. Tira esse de pauta um pouco. Aquele assunto vai esfriar um pouco. Né? Então são lições assim, práticas, né? Práticas. E tantas outras que a convivência com a geração experientes, né? A gente pode não pagar um preço muito alto, porque você aprendeu com a experiência de outro, né? Você viu o que aconteceu com aquele e você evita quando é ruim ou aproveita quando é bom, não é? Porque estudar a história, a geração passada, tem esse objetivo. A gente só estuda a história para poder evitar aquilo que não deu certo e você aproveitar aquilo que foi bom, não é? Aquilo que historicamente se consolidou como algo bom, produtivo para a humanidade, você vivencia aquilo, mas também estuda para evitar, para não praticar os mesmos erros que uma geração passada acabou por praticar. Então é muito bom isso. Eu ia dizendo que a geração mais jovem, muitas vezes, acha que os velhos não têm que ensinar nada, não tem nada para ensinar, não é? Tanto é que quando os pastores vão ficando mais velhos, eles vão de certa forma sendo relegados, né? Vão ser deixados, marginalizados. Mas isso não é correto. O correto é conviver as duas gerações. Enquanto pode, uma geração nova está surgindo, a geração mais antiga está aí, não é? E esse equilíbrio é que dá realmente segurança. Então, nem muito à terra, nem muito ao mar, não é? A gente precisa da força da juventude e da experiência dos mais velhos. Aqui a lição, se eu fosse até a pessoa que organizou essas lições, a primeira lição seria de número 4, né? Seria de número 4. Lições que podemos aprender com as gerações passadas. Seria. Mas hoje a proposta é influenciando gerações através da conduta e exemplo de vida. Claro, irmãos, que nós não podemos querer estar vivendo de glória passada, de experiência passada. Eu preciso ter a minha própria experiência com Deus, com a palavra, com o ministério. Nenhum filho, nenhuma pessoa pode querer viver baseado na fé da mãe, do avô, não é? Na crença do outro. Ele pega aquele exemplo, mas ele tem que vivenciar, não é? Ele próprio tem que viver a experiência com Deus, a fé. É muito bom a experiência de outro, mas eu próprio tenho que construir a minha própria experiência de vida. Claro que a minha vida, a sua vida tem que ser um espelho para as gerações que estão surgindo aí. Nós sabemos muito bem, especialmente o mundo, mas também na igreja isso é verdade, irmão, que Deus tem 3 tipos de palavras, né? A palavra viva, que é Jesus, a palavra escrita, que é a Bíblia, e a palavra exemplificada, que é a vida do crente, demonstrada, né? Um livro escrito pelo Espírito de Deus e lida por todo mundo. E quando você olha para uma pessoa e diz: olha, você não pode olhar para o homem, tem que olhar para Jesus, possivelmente ele não fará isto, até porque não tem como olhar para Jesus. Não vai ler a Bíblia, possivelmente ele não vai ler a Bíblia, mas ele está estudando a vida, a conduta do cristão. A Bíblia que o mundo lê é a nossa conduta, é o nosso exemplo de vida, a nossa postura. Agora, que tipo de Bíblia o mundo está lendo? Que impacto eu estou promovendo no meio onde eu vivo,
e nas pessoas que me conhecem, que vai repercutindo aquilo que eu sou como pessoa, como ministro do Evangelho, minha conduta no dia a dia, está influenciando pessoas para o bem ou está escandalizando de certa forma? Na igreja também é assim, irmão. Não pense você que sobe aqui no púlpito, que está ali como diácono, diaconisa, um pastor, um presbítero, alguém que é espelho, não está sendo estudado, não está sendo observado. Está. Comumente eu encontro pessoas que falam: o senhor não me conhece, mas eu te conheço. Quer dizer, estou de olho, estou te vendo. E é verdade isso, não é? Eu te conheço. Então, que conhecimento você tem de mim, não é? Você me conhece mesmo? Aprendendo com gerações passadas, mas a nossa lição aqui hoje fala exatamente da capacidade de influenciar outras gerações, até porque nós estamos numa corrida, irmão, de revezamento. Você corre um certo tempo e passa o bastão para outra geração. Aquela geração seguinte corre o que tem que correr e passa o bastão para outra geração. Então a geração não quer largar o bastão, não é? Fica ali e não quer largar mesmo, né? Mas tem que passar para outra geração. Ela convive com a gente. Até cito em primeiro ponto aqui essa geração de Josué, geração que conquistou Canaã, desbravou aquele terreno, e uma geração seguinte que recebeu o bastão não deu sequência àquela série de conquistas, não deram continuidade àquilo que foi feito até aquele momento, e bem feito, mas eles não deram continuidade, e aí foi um fracasso, foi uma derrota muito grande. Nós temos que influenciar a geração seguinte, de tal modo que eles vão dar continuidade àquilo que a geração de hoje, que sou eu, que é você que está olhando para mim, todos nós somos geração do hoje, temos que viver de tal maneira a conduta, o exemplo de vida, que vamos influenciar a próxima geração. Eles não vão ter como dizer: eu não conheci o Deus daquela geração, eu vou mudar as coisas. Tem que ser tão forte a nossa influência, irmão, da geração de hoje em relação às coisas de Deus, do exemplo de vida, de conduta, que não tem como ser diferente. Como que uma filha minha, como que um neto meu, como que o bisneto, ele vai ter coragem de dizer coisas diferentes da minha pessoa, da minha conduta? Ele pode até dizer: eu não estou conseguindo ser, não é? Porque é normal, alguém falou: quando eu crescer, eu quero ser igual a você, quero ser igual ao senhor. Até não estou conseguindo não, mas você é o meu referencial. Será que nós estamos nos levantando? Essa geração de hoje é um bom exemplo para a geração do amanhã? Essa criançada, adolescente, jovem, que convive com a geração mais madura, será que está sendo de tal forma formado o seu caráter, o seu temor a Deus, sua dedicação ao Senhor? Estão vivenciando junto conosco experiências que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não vai desviar. Quando a geração passar e ele crescer, ele não vai desviar. E não tem como desviar, porque foi tão sólido o fundamento, irmão, foi tão forte os ensinamentos, que a pessoa não tem como abandonar. O caminho é por aqui, né? Essa é uma direção traçada. Eu estava lendo hoje em Provérbios, que diz o seguinte: não remova os marcos antigos que foram estabelecidos pelos seus pais. Marcos não podem ser removidos. Aqui tem advogados aqui que sabem, por exemplo, que a nossa Constituição Federal, ela pode ter uma constituinte e reformar a Constituição. Pode, é possível, mas tem algumas cláusulas que são chamadas cláusulas pétreas. Constituinte nenhuma pode mexer naquilo. Mexe em todo artigo, mas aquelas cláusulas pétreas não pode mexer. Em relação à democracia, só se houver uma revolução, mas por vias legais não é? Só se houver uma ruptura. O sistema é esse.
Não pode alterar isso aqui, igual o estatuto da nossa igreja. Por exemplo, o estatuto da Assembleia de Deus de Campinas não pode ser reformado sem prévia autorização da Convenção Nacional. Isso é causa pétrea. Se mexer, eles vêm e derrubam. Não é? Causa pétrea. Não pode ser alterado. Não pode mudar esse nome, a Assembleia de Deus. Isso, o estatuto prevê essas coisas. Pode mudar muitas coisas, alterar, porque com o tempo tem que se atualizar as normas, as leis mesmo, mas tem cláusulas pétreas que ninguém pode mexer. Tem marcos antigos estabelecidos por nossos pais que a gente não tem autonomia para mexer naquilo. Ninguém aqui tem. A geração dos meus pais, minha mãe está ali com 88 anos. A geração dos meus pais tiveram uma postura. A minha geração já é outra geração. A geração das minhas filhas é uma. A geração dos netos que está chegando já é outra geração. Claro que cada um de nós vamos fazendo coisas diferentes, mas tem marcos. Tem marcos. O respeito aos mais velhos é um marco estabelecido pelos pais. A obediência que se deve a pai e mãe, isso é um marco, que daqui a pouco não pode desobedecer, ninguém é obrigado mais. Como assim? Isso é coisa que ninguém pode mexer. Isso é um marco bíblico, isso está na palavra de Deus, ninguém pode mexer aqui não. Você sabe que as normas da Bíblia, a parte cerimonial dela, né, foi cumprida, foi realizada, mas a parte moral continua aqui, ninguém vai mexer nisso, né? Os 10 mandamentos aqui estão, está firme. A lição desafia a gente, irmão, que nós devemos viver de tal maneira, dar um exemplo, até porque todo mundo precisa de referencial na vida. Você já notou como alguém te dá um endereço e você não sabe onde é? Aí você pergunta, me dê uma referência, né? Dá um ponto mais conhecido. Você não pode brincar com o pessoal de Iporá, né? Porque eles falam assim, não, irmão, é lá na Santa Casa, fica pertinho da rodoviária, ao lado do aeroporto. Não, para com esse negócio, né? Santa Casa está aqui, o aeroporto está lá, está muito longe. Mas falando sério, irmãos, às vezes você não sabe. Dá um endereço, é Rua 15, esquina com a 17, a clínica lá, não sei. Me dá uma referência. Aí você fala, não, é o Carrefour ali do setor oeste. Ah, ok, não é? É uma referência, né? Quer dizer, referência é norte. Me dá um norte, me dá um rumo. A geração mais nova precisa de referenciais, para não perder o rumo na vida, não perder o norte, não desgovernar, não sair do trilho. Tem que ter referências, né? E referenciais. Pode ser um líder, é a minha referência. Pode ser o pai, é a referência. E tem que ser a referência dentro do lar, ou um familiar, ou a mãe, para a pessoa não ficar perdida na vida. Eu sigo o exemplo do meu pai, eu sigo o exemplo da minha mãe, eu sigo o exemplo do meu pastor. É a minha referência de vida, de ministério. Porque muita gente fala uma coisa, fala outra, mas eu tenho um mentor, eu tenho uma referência. Irmão, que responsabilidade temos como geração para poder influenciar outra geração que está chegando. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Tem sim. Paulo um dia falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ser muito bom para isso, né? Homem de Deus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual que é a referência de Paulo? Cristo, né? Trago no corpo as marcas de Jesus. Mas como as pessoas não conheciam Cristo, sede meus imitadores. Me imitando, vocês estão imitando Jesus. Todas as mulheres podem dizer isso aqui hoje. Todos os homens estão aqui, mais maduro um pouco, né? Pode dizer para a geração mais nova,
sede meus imitadores. Ou senão você olha para Gideão, claro que é uma aplicação um pouco forçada, mas Gideão, num dado momento, falou: olhai para mim e façais como eu fizer. Irmão, não olhe para mim não, viu? Não olhe para mim não. E não façam como eu fizer não, não garanto nada. Isso é um fracasso. Que influência positiva alguém está trazendo para a geração futura, se ele não pode se colocar como referencial de ministério, de pai, de mãe? Todo pai procura deixar uma herança para o filho, né? Preocupa com isso. Eu preocupo. Deixar uma herança moral, espiritual, mas também material. E tem filhos que pegam a herança e não sabem o que fazer. Como aquela geração que sucedeu Josué, jogou fora todas as conquistas. Jogaram fora todas as conquistas. Não deram sequência. E a maioria da geração futura não consegue segurar a herança. Não consegue preservar e até aumentar. Tem uns que aumentam, né? Peguei tanto e multipliquei. Aqui tem parente. E preservando a memória, né, do Gesiel, filho do pastor Albino. Mas eu falo isso como experiência. 2 dias depois que o pastor Albino estava sepultado, Gesiel, que já faleceu, filho adotivo, foi no meu gabinete. Ele tinha herdado do pastor Albino fazendas, gados, carros, casas. E eu tinha herdado do pastor Albino o ministério, né? A igreja que eu passei a presidir. Eram os 2 filhos, né? Eu nunca esqueço. Não vou contar detalhes disso porque não convém. Mas eu terminei a conversa dizendo: Gesiel, o pastor Albino deixou 2 heranças, uma material e uma espiritual. Cuide da sua, que eu vou cuidar da minha. Ele não me ouviu. Mas não é só ele não, é a maioria. Não sabe cuidar da herança que recebeu do pai, dos antepassados. Paulo diz aqui, ó: dou graças a Deus, está no texto, né? A quem sirvo desde os meus antepassados. Como que Paulo fala? Eu sirvo desde os meus antepassados. Quer dizer, tem uma sequência nisso aí. Eu não estou servindo a Deus a partir de agora, não. Eu estou preservando um legado que vem do passado. Do jeito que os antepassados serviram, eu também, com muito zelo, sirvo a Deus até hoje. Você que está me ouvindo, que é mais novo, segura essa palavra. E quando os anos chegarem, você vai dizer: eu preservo o legado que eu recebi de temor a Deus, de conhecimento da palavra, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eu não vou me desvirtuar disto, porque foi algo que eu recebi dos meus, a quem eu sirvo, eu preservo isto. E ele até cita também no mesmo texto, né? Trago à memória, lembrando dos antepassados. Quero trazer a sua memória, Timóteo, gerações passadas. Você não pode esquecer disso, Timóteo, que a sua avó Lloyd, era uma crente autêntica, tinha uma fé verdadeira, e ela soube influenciar a filha chamada Eunice. Eunice pegou o bastão e continuou com a mesma fé verdadeira. Sua mãe era uma crente para valer. E ele falou: e eu estou certo. Quer dizer, eu penso, imagino, estou certo, que também habita em ti. Quer dizer, deve estar habitando, Timóteo. Pelo que eu te conheço, você tem, né, acolhido essa fé. Mas ele era muito jovem. Então ele falou: eu quero te despertar.
Você está meio oscilante, vacilante, medroso e meio covarde, de boa cara. Isso é o crente que a sua avó foi, isso é o crente que a sua mãe foi. Desperta o dom de Deus que há em ti, que foi dado por posição de mãos dos pastores, do presbitério. Assuma a sua fé, que estava na avó, na mãe, e que também estou certo que habita em ti, mas também apagada. E depois que Timóteo deu uma despertada, aleluia, ele falou o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê tu exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, na fé, que mais? No amor, influenciando gerações através da conduta e do exemplo. Que esta fé que estava na avó, na mãe, e que agora você firmou nela, você confia isso a homens fiéis, para que sejam também idôneos para passar para outra geração. Esse negócio não pode morrer, irmãos. Aleluia. Essa herança não pode morrer. Tem que reunir 10 mil pastores da convenção goiana poloniana. A gente cobrar desse povo para honrar aquilo que custou caro para muita gente. Os marcos que não foram fáceis de colocar, não. E que chega agora a pessoa e quer mudar tudo. Para com isso, irmão. Um dia eu entrei no prédio da Selg, Camila era chefe da sessão lá. Nunca esqueci uma frase que estava escrito lá no quadro: você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui para fazer quando ninguém sabia como fazer. Muito fácil, né? Chegar falando mal da igreja, mal da Assembleia de Deus, mal da igreja do Senhor. Outro dia eu falei aqui, irmãos, tem pessoas que têm que ter mais vigilância. Eles querem falar da denominação, mas fala da igreja. Querem falar mal de uma congregação e fala mal da igreja. A igreja é a noiva de Jesus, irmão. A noiva do Senhor é perfeita. O Espírito Santo está preparando uma noiva. Como que eu ouso falar mal da noiva do Cordeiro? Você aceita alguém falar mal da sua noiva? Da sua esposa? Não, mãe. Jesus também não gosta quando alguém fala mal da noiva dele. Agora, essa questão de igreja local, de denominações, segmentos, isso aí é algo de crítica mesmo, né? Mas tenha cuidado quando você se referir à palavra igreja. Ela é a noiva de Jesus, né? Aleluia. Que legado estamos deixando? Aqui fala também sobre uma geração deve ensinar a outra geração, está isso no Salmo 145, 4, depois a gente pode ler. De geração a geração, coisas que se aprende é em casa, é com a família. Tem uma frase que eu queria ler: antes de entregar nossos filhos para a escola, devemos ensinar-lhes em nossas casas tudo o que aprendemos de Deus. Nossos filhos precisam observar nossa conduta e serem atraídos por ela para viver um relacionamento com Deus. Isso não se aprende na escola. Hoje as pessoas querem terceirizar, né, a criação dos filhos para a creche, para a pré-escola, o jardim e esses níveis aí, terceirizar a criação dos filhos. Não querem nem tocar nesse assunto. A mãe, o pai não tem mais responsabilidade na formação do caráter.
e acha que a escola... Outro dia uma irmã tirou a menina da escola do Colégio Princípio e saiu falando que não, que lá, diz que é uma escola cristã, mas não está ensinando direito o cristianismo. Não, não é para isso não, irmão. Lá é escola para ensinar mesmo, não é? A matemática, o português, o inglês, tudo mais, e ajudar as famílias, ajudar, como a igreja ajuda na formação. Lá não tem contradição entre que você ensina o temor e chega na escola. Não ensina coisa diferente, não. Dá sequência. Agora você quer terceirizar, entregar lá e achar que todo dia tem que ir uma lição religiosa e todo dia. Ali não, é um ambiente cristão que dá sequência àquilo que você ensina na sua. Engraçado que ela transferiu para uma escola secular, né? Aí entendeu uma cabeça dessa. A formação do caráter é no lar, é o pai e a mãe, e através do exemplo. Aqui diz influenciando através do exemplo de vida. Pai e mãe não podem se tornar fariseu. Jesus falou na cadeira de Moisés, está assentado os escribas e fariseus, façais como eles ensinam, mas não procedam de acordo com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Não. A maior força é a força do exemplo. Meu filho vai orar, mas ele não ora. Meu filho vai para a igreja, mas ele fica assim em televisão. Meu filho, hoje é dia de jejum, mas ele não jejuma. Isso não vai resolver nada. É a conduta que vai criando referenciais para a geração mais jovens. Mas aqui fala o seguinte, ó, o poder da influência dos pais. E cita inclusive o exemplo aqui da mãe de Lemuel, né? Palavra do rei Lemuel, profecia que ele ensinou sua mãe. Foi a mãe que lhe ensinou a observar todas as coisas. E aqui cita o exemplo dos pais de Jesus, Maria e José, que enquanto pôde, enquanto era dever deles, eles criaram Jesus aqui com rédea curta. Jesus foi ensinado direitinho. Eles protegiam Jesus, levam ele para o Egito, protege, né? Vai para lá, ensina uma profissão para ele, de carpinteiro, leva ele para a sinagoga quando tem 2 anos, seguiu direitinho os rituais, apresenta o menino no templo, quando nasce, depois com 12 anos, leva ele no templo, fizeram, e deram uma profissão para Jesus, pais cuidando do filho. Imagine se ele ia fazer coisa diferente. Foi ensinado ali, ó. E os pais têm muita influência sobre os filhos. Eu quero até que os irmãos abram a Bíblia, para a gente ler aqui alguma coisa em Deuteronômio, capítulo 9, sobre essa questão da responsabilidade de uma geração passar ensinamento para outra geração. Mas naquela época, que não tinha nada escrito, se ouvia da boca, né? Nossos pais nos contaram, nossos pais nos diziam, nossos pais, irmãos, é de uma geração para outra. Moisés escreveu o Pentateuco, e Moisés conviveu com Adão, conviveu com Abraão, mas contou a história direitinho, porque aquilo era uma tradição que vinha desde o começo da história. Uma geração passava para outra geração. Hoje a gente tem muita segurança quando vai em Israel, a respeito de certos locais ali, não é? Porque a tradição diz, aquilo vem de geração para geração, contando que aquele local é o local certo. Não tinha nada comprovando, mas de boca em boca, isso é igual o doutor Rafael e o doutor Lucas, esse já advogado aí. Tem o direito positivo, que é o direito escrito, e tem o direito consuetudinário, que na Inglaterra tem muito, né? É o direito não escrito, normas não escritas, e que são aplicáveis. Você é julgado por uma norma que todo mundo conhece, tem que conhecer.
não escrito, mas vale. Mas vale. Então a coisa vinha. Agora veja as recomendações da Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, o versículo 9. Hoje eu vou mostrar isso para minha esposa. Ela, não é possível isso. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não a parte do teu coração todos os dias da tua vida. Agora aqui, ó. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Falei, Deus, a nossa tarefa não terminou. Farás saber aos teus filhos, pronto, não? E aos filhos de teus filhos. O avô tem que ensinar neto também. Está vendo? Está chegando o seu neto. Aqui, ó, né? Ensinarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quem vai ensinar? Você. Claro que os pais têm que ensinar os filhos, né? Mas quando vier os netos, tem que continuar ensinando. Não para aí não. Ensinando como? Viajando, dormindo, acordando, sentado, levantando. Toda ocasião propícia, você tem que estar dando lições de vida. Lições. Às vezes eu viajo com o Azaf e a Sofia. Azaf está ali, né? E ele não gosta de música infantil, ele gosta de música de adulto, evangélica, como diz ele, né? Evangélica. E eu aproveito muito para estar ensinando lição para ele. O Aídes Neto, o Felipe. Outro dia peguei o Aídes Neto com 15, 14 anos, começa a ficar assim meio arredio, e deu uma enquadrada nele. É dever nosso. Aquilo que cai no coração, vai ficar lá, não é? Vai ficar. Ainda que na hora esboça alguma contrariedade, mas depois vai refletir, porque a semente caiu. Aqui diz, olha, ensina, e depois vamos para frente. Está terminando aqui. Ninguém vai dar campanha para mim, não. O capítulo 6, versículos 7 a 9. 6, 7 a 9. Essas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, Deus está dizendo, estarão no teu coração. Olha aí, a palavra tem que estar primeiro com a gente, né? Eu tenho que viver essa palavra. E agora? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, você vai viajando, né? Deitando-te, levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras. Irmão, tem que cercar o ambiente. Por que está escrito aqui uma palavra aqui? O que está escrito aqui? Jesus. Todo mundo que entra aqui, sendo crente ou não, ele é obrigado a ver Jesus. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês têm que acercar-se, né, da palavra. Não é literalmente aqui, não é? Como os judeus, essa coisa toda, não. Mas não perca a oportunidade de comunicar algum ensinamento bíblico, alguma verdade da palavra de Deus. Querendo ou não, porque aqui as intimarás. Intimar alguém, não é? Dá uma enquadrada mesmo, né? O que tem mais aqui? Tem muita coisa boa, né? Mas eu não vou esgotar esse assunto, não. Vamos ficar em pé? Influenciando gerações através da conduta. Conduta é postura, é comportamento, é testemunho de vida, né? É se conduzindo. Isso tudo gera uma força poderosa de exemplo para as próximas gerações. Irmãos, vamos orar. Nós temos muito o que aprender com gerações passadas, com a geração de hoje, para influenciar a geração do amanhã e não perder um grande legado que vem acumulando através da história, né? Você pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Pai, eu